Olá, que bom ter você aqui conosco. É mais uma mensagem do Alimento Diário. Hoje nós iremos dar sequência à nossa série de vídeos que estamos expondo sobre os milagres realizados por Jesus em seu ministério terrestre, em seu ministério público aqui na Terra. Hoje é o segundo milagre que iremos expor, tentar explicar um pouco. Nós iremos hoje falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Algumas Bíblias têm esse título, outras Bíblias têm a cura do filho do centurião, né? Mas é importante saber que esse homem era um homem importante para o Império Romano, era um homem da guarda imperial, era um homem que trabalhava diretamente, que servia diretamente ao rei de Roma, né? Então, essa passagem, ela está relatada, ela está escrita no Evangelho segundo João, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Assim diz a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus responde: Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia a Galiléia. Muitas coisas acontecem aqui nessa passagem. A primeira coisa importante para que nós possamos falar é que esse centurião, esse servo do rei, esse oficial do rei, ele não era judeu. Ele era um homem com nacionalidade romana, era um opositor dos judeus, né? Outro detalhe importante é que esse homem, junto com seu filho, ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum depois vai virar a base ministerial de Jesus. Mas nesse momento, Cafarnaum fica a 24 quilômetros de distância de Caná da Galiléia. Só que, ao saber que Jesus estava em Caná, ele vai ao encontro de Jesus. Se a gente for fazer uma conta rápida, se ele na época foi de cavalo, ele deve ter gasto entre 3 horas e meia a 4 horas. Se ele foi a pé, certamente ele gastou em torno de 5 horas, 5 horas e meia. Quer dizer, é uma distância bastante significativa. Mas ele queria a cura do seu filho. Isso era o mais importante. E quando ele chega a Jesus, ele roga a Jesus. Roga para que seu filho seja curado, né? E Jesus
atende aquele pedido. Isso traz ao nosso coração que Jesus, ele não está só para os judeus. Jesus também veio para os gentios. Isso traz ao meu coração que a palavra do Senhor, ela não está limitada só para os crentes. Ela também está para os não crentes, para aqueles que estejam dispostos a seguir, a ouvir, a obedecer e a crer na palavra do Senhor. O homem, quando Jesus fala no versículo, deixa eu me ver aqui, no versículo 50, quando Jesus diz, vai, teu filho vive. A palavra do Senhor diz, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Muitas vezes não temos a fé que esse homem teve. Muitas vezes confiamos mais em nossos braços, em nossas finanças, em nossa sabedoria, na sabedoria humana, e não cremos naquilo que Deus, que Jesus fala aos nossos corações. Mas não é que Jesus fale aos nossos corações através de profetas que vivem falando besteiras por aí. Não. Quando eu falo que nós, às vezes, não escutamos a voz do Senhor, é porque lemos a Bíblia e parece que não estamos escutando a voz de Deus. Muitas vezes lemos a Bíblia de uma forma mecânica que não conseguimos interpretar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E quando ele escuta que Jesus diz que seu filho tinha sido curado, ele confia. Ele confia cegamente nas palavras que Jesus diz e volta para Cafarnaum. No caminho de volta para Cafarnaum, a palavra do Senhor diz que ele descia. Aqui descia é da parte de relevo. Caná é uma cidade ao nível do mar mais alta do que Cafarnaum. Então imagine naquela época uma viagem dessa sem a tecnologia que temos hoje. Terreno acidentado, pedregoso como é naquela região, mas ele ia. E no caminho ele encontra alguns de seus servos que indagam ele e falam para ele: meu mestre, seu filho vive, a febre passou. E ele pergunta aos servos a que hora mais ou menos foi aquilo que eles estavam dizendo, que a febre passou, que o filho estava curado. E eles dizem, foi mais ou menos na 7ª hora de ontem. E automaticamente ele faz uma matemática rápida e ele diz, Jesus, foi naquela hora que Jesus me disse que meu filho tinha sido curado. Então, exatamente na hora que Jesus fala para ele que o filho dele tinha sido curado, foi exatamente a hora que o filho dele foi curado. O que podemos tirar dessa passagem para nossas vidas? Podemos tirar uma fé inabalável que esse homem teve, mesmo sendo romano. E ele confiou. Ele confiou em um momento muito difícil da sua vida, porque quem já teve e tem um filho doente sabe o que eu estou falando. Mas não. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele percorreu uma longa distância. E quando chegou lá, a distância, Jesus cura o seu filho. E ele acredita. E ele volta nos passos da fé para ver o seu filho curado. Outra coisa que podemos tirar dessa passagem para nossas vidas
é a persistência na oração. Quando temos momentos de oração com o Pai, nós obtemos intimidade. E quando a gente obtém intimidade, a gente escuta melhor as coisas que a outra pessoa nos quer dizer. E aqui, esse exemplo de persistência na oração é quando ele vai, fala e roga a Jesus. E Jesus prontamente responde a ele. Responde com a cura. Mas uma coisa muito importante também que podemos tirar dessa passagem é que houve aceitação na vontade de Deus. Muitas vezes nós pedimos, oramos, clamamos por algo e Jesus faz ou não faz e às vezes a gente não fica satisfeito. E aqui não. Aqui na passagem que está relatada em João capítulo 4, dos versos 46 ao 54, o servo do oficial, ou o oficial do rei, ele volta para casa com uma certeza: que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é soberana na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Essa passagem fala de muitos aspectos. Eu poderia passar o dia todo aqui falando sobre outras coisas, mas para que o vídeo não fique tão extenso, essas são as coisas que eu creio que a gente possa, no dia de hoje, tirar para os nossos corações. É a confiança em Deus, é a fé que temos que ter em Deus, é que possamos ter mais persistência em nossas orações e que possamos aceitar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Oro para que o Senhor, nesse dia de hoje, possa nos dar um coração amável, com mais fé, um coração com mais, que seja mais receptivo para a palavra dele, porque é só assim que a gente vai poder ouvir e ter mais intimidade com o Senhor. E quando a gente ouvir melhor e ter mais intimidade com o Senhor, nós iremos viver melhor. A gente vai poder desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Amanhã talvez eu grave outro vídeo. Eu estou gravando um dia sim, um dia não, para que a gente possa refletir melhor e para que eu possa também estudar sobre o assunto. Mas nesse momento eu peço para que você compartilhe esse vídeo, para que você dê um like, para que você compartilhe com pessoas que você acha que podem aprender ou se edificar, como eu venho aprendendo muito e me edificando bastante através desses estudos, e que o bondoso Deus possa nunca tirar as suas mãos de cima da tua vida e de cima da tua família. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.